trazer aqui o Hector Hernandes, que o blog do Macedo, deixa eu colocar aqui mais fácil de visualizar. O blog do Macedo trouxe que está contratado. É o novo centroavante do Corinthians. Hector Hernandes é o novo jogador do Corinthians. O jogador estava livre no mercado e é visto como uma oportunidade de negócio. Informação trazida inicialmente pelo GE sobre o encaminhamento, né? Não da contratação, mas ele indicando a confirmação da negociação, tá? Ele fala como contratado, ok? Então, a cravada, ou pelo menos a definição, está aí como centroavante do Corinthians, o GE, que é a fonte originária. Vou trazer aqui a fonte originária para dar os créditos do início da fonte, né? Indicam o encaminhamento. O Corinthians aguardaria, mas vou dizer o seguinte: é a chance da vida do Hector, então é natural. Corinthians encaminha a contratação do atacante espanhol Hector Hernandes. Notícia do Bruno Cassucci, às 19h39, centroavante está livre no mercado após deixar o Chaves de Portugal. O Corinthians está próximo de confirmar mais um reforço nessa janela de transferências. O clube encaminhou a contratação do Hector. Diria eu, então, que seria praticamente o GE, né? Espanhol de 28 anos que está sem clube. Hector foi sugerido pelo Centro de Inteligência do Futebol, o Cifute. Vou falar sobre a matéria que o Fabiani falou sobre isso, achei bem interessante. E teve aprovação da comissão técnica de Ramon Dias. Os números do centroavante agradaram, bem como as condições do negócio, mais baratas, por se tratar de um atleta livre de contrato. O Timão já formalizou uma proposta ao jogador e aguarda a resolução de trâmites burocráticos para fechar a contratação. O centroavante ainda está em Madrid. Hector Hernandes defendeu o Chaves de Portugal na última temporada, sendo companheiro do goleiro Hugo Souza. Ele marcou 14 gols em 34 jogos. O centroavante começou a carreira no Atlético de Madrid e passou por diversos clubes da Espanha, como Elche, Albacete, Málaga e Rayo Majadahonda, sei lá, alguma coisa, entre outros. O Raio seria, mas não é o Valecano, né? Mas vai valendo. Dessa forma, temos aí a confirmação da contratação do nosso 9. Voltei com meus calmos aqui. Bom, vamos lá. Hector Hernandes, temporada dessa contratação. Estava analisando aqui o período dele. Olha aí a marcação dele. Um jogador que tem mobilidade não só na parte central, mas em diversos pontos do campo, indicando que depende muito de como o time vai jogar, né? Aí você vai ter que ver se o time recuava demais, ou Chaves foi rebaixado, onde estava o Hugo Souza. Aí já digo logo, calma, porque é um time que nos trouxe um bom goleiro, passou por uma experiência difícil, e logo depois a gente pode estar trazendo o jogador que fez metade dos gols da equipe, né? Então, evidentemente, a gente tem que fazer ponderações, correto? Então, assim, vamos lá. Um jogador que não tem uma estatura muito alta, tem 1,80 m, tem 28 anos, não é um jogador tão experiente, né? Assim, experiente no sentido de 30 e poucos anos. Uma coisa que eu vi hoje bizarra foi o Neto reclamando da idade do Guido, né? Sendo que recentemente no nosso futebol tivemos o Verratti, tivemos o Cano, tivemos o Hulk, jogadores que chegaram ao nosso futebol, aliás, vários jogadores de um pouco mais de experiência que deram certo no nosso futebol recentemente. Então, essa questão da idade depende muito, principalmente da posição que a gente está colocando. O que eu não gostaria de ter jogadores com muita idade, com 35, 34 anos, num setor que é o pulmão da equipe, que é exatamente o meio-campo, certo? E não temos um jogador que tenha elevada idade no meio-campo. O Corinthians tem muita intensidade, principalmente nesse setor, jogadores que estão ali entre 27 a 30 anos, mas jogadores acima são meias e seria um atacante. Então, o que o Neto falou, com todo respeito, é desrespeitoso com os outros times que conseguiram aí, recentemente, contratar jogadores. Mas voltando aqui ao caso do Hector Fernandes, tá? Eu vou falar da temporada passada e vou fazer a histórico dele, e a gente vai fazer aqui uma situação curiosa. Aqui, ó, finalização, ponto forte. Ponto fraco, controle de bola. Já falei aqui, não tenho nada a ver com controle de bola. Eu quero saber se ele consegue finalizar a gol, tá? E aí vamos às estatísticas dele, lembrando que ele fez 32 jogos e os 32 como titular, média de 82 minutos por partida, ou seja, um jogador que atua praticamente o jogo todo, ou atuou durante todo o jogo, né? Fez 14 gols, o XP aqui espera, gols esperados 12,74, negócio impressionante.
Ele fez uma conversão de 20% das chances para ele, que é uma conversão razoável, dependendo da criação, de como chega a bola. Uma outra coisa, as chances perdidas. Onde é que tá? As grandes chances criadas? Não, quero ver chances perdidas. Aqui. Em 32 jogos, ele perdeu grandes chances em 6 oportunidades. Não é um número elevado. Percebe uma evolução do jogador que tinha 27 anos na temporada passada? Eu já vi esses números da temporada passada, que ele fez menos jogos, que ele tinha o dobro desse valor. Ele tinha 12. Então, ele evoluiu como titular, como jogador. Então, nesse aspecto, a gente tem um jogador um pouco mais maduro, tendo em vista que na temporada passada ele fez 12 grandes chances perdidas, e agora ele fez apenas 6, fazendo ainda mais gols. A temporada ele fez 7, agora ele fez 14. Então, isso é uma evolução dentro desse aspecto, ok? Você vê que não tem outras competições com gols ou nesse sentido. Bom, ele fez uma assistência, a assistência não é muita dele, o passe no último setor é razoável, né? No terço final, muito pouco passe, mas também é razoável, não é grande coisa, assim, não é 80, 90, não é para isso também, não é um jogador para isso, até porque a gente estava falando de um jogador que recebe, não cria, então não tem nenhum problema nesse sentido. Nas disputas, o que eu queria saber na disputa aérea, lembrando que ele tem apenas 1,80 m, ele tem um índice razoável, porque ele não é o grandalhão, então se ele tivesse uma altura de 1,87 m, 1,90 m, 1,91 m, como a gente estava tentando contratar, deveria ter índices maiores, de 50%, 60%, o que daria um índice muito elevado, mas ele tem 1,80 m, então está dentro dessa perspectiva, é quando ele briga mais. Ele tem uma média de 40%, é um jogador interessante nesses aspectos, não tem grandes valores assim para a gente chamar tanto atenção, mas é um centroavante que, pelo que eu percebi nos vídeos, é razoável. Não estou dizendo que é bom, pelo contrário, eu acho que é um jogador escondido no futebol português, tá? Com passagem ali pelo Atlético de Madrid, inicialmente na sua carreira, 10 anos atrás, o que indica com 18 anos ele estava no Atlético de Madrid. Deixa eu trazer aqui o Hector aqui. E ele sai do Atlético de Madrid para outros times de menor capacidade, né? E isso daí influencia também na questão do seu desenvolvimento. E, assim, para vocês verem o que eu estou falando aqui, tá? Nesse aspecto, olha como é que a gente vai encontrar o jogador, né? Como eu disse, na temporada passada ele fez 7 gols em 24 partidas, 10 jogos a menos, e ele teve 7 jogos a menos. Ele perdeu 12 grandes chances nesse período, ou seja, ele foi muito mais ativado e teve muito mais oportunidade de fazer gols, o que seria muito bom para ele neste caso, porque ele teria mais participações, ele não consegue fazer isso na primeira. Na segunda já tem mais jogos e mais gols também, ele dobra a sua capacidade. No raio aqui, da segunda, ele já consegue também fazer um número de gols razoáveis. Ele não tem números excepcionais, pelo contrário, e os times que ele joga também não são excepcionais. Talvez a gente constatando aqui o Málaga como um time bom da La Liga, né? O Albacete também aparece na Liga, o Elche também teve essa passagem. Ele tem 28 anos completos, deixa eu ver se ele tem 28 completos aqui. Setembro, ele vai fazer 29 anos agora, né? Então, de certa forma, vamos contratar um jogador que vem tendo uma ascendência na carreira, pelo menos no Chaves é nesse sentido, mas que não chega a encher os olhos. Para mim, não é um jogador que enche os olhos. Pela sua estatura, a gente tem uma característica de um centroavante que a gente vai ter que testar no futebol brasileiro. É uma aposta. Uma aposta muito mais pela incapacidade financeira do Corinthians para fazer uma contratação de jogador que está numa ascensão futebolística sul-americana. É o Arce, o caso do Arce. A gente investiu 8 milhões de dólares, a gente não tem essa capacidade financeira nesse momento, nas condições que a LDU precisa. O Guido, a gente não conseguiu a negociação, porque segundo a rádio argentina, parece que acertaram nesse aspecto. Ele decidiu ficar no Estudiantes, e o Benteke também não quis vir, né, para o Corinthians. Então, de certa forma, pelo menos era o que o pessoal estava tentando ver ali sobre isso, eu acho que era essa a discussão. Então, o Corinthians está buscando uma alternativa. Não sei se vai decidir, não sei qual o tempo de contrato, se é extenso, 2 anos, um ano mais automática, porque, na minha concepção, a gente tem que fazer um contrato de risco para o Corinthians. O risco é o quê? 1 ano, certo? Com a possibilidade de cumprimento de metas de uma renovação automática. E aí a gente discute lá na frente.
certo? Porque tem a adaptação do jogador ao calendário corintiano, do país, digamos assim. O clima, tudo é diferente para um jogador espanhol aqui no nosso futebol. Então, na minha concepção, se for para contratar, seria por um ano, mas é um jogador que tem valências interessantes, de boa mobilidade, mesmo com 1,80 m, tem um bom cabeceio. Não me enche os olhos para dizer assim, putz, esse é o cara. Não me enche. Mas também não estou aqui para dizer que ele vai ser uma porcaria. Porque muitos dos jogadores que muita gente aqui baba, lambe e faz tudo, era um jogador absolutamente desconhecido em outros times. E aí a gente vê, até o Guerreiro, quando vem para o Corinthians, é um cara desconhecido e vira histórico, né? Então a gente está trazendo o Guerreiro como histórico, a gente está fazendo com o Cano, apesar do Cano ter um histórico muito melhor nesse aspecto no mercado sul-americano, quando vem ao Brasil, o Cano é um jogador bem acima, mas é conhecido muito mais quando está mais velho. Chega ao Brasil bem mais velho, assim, 32, 33 anos. Foi 31, não lembro agora. Mas mais velho, mas tinha um histórico melhor, né? Em gols, em participações, em times melhores também. Então, isso leva em consideração. O Verratti, por exemplo, também chega com números oscilantes e aqui vem e trabalha como se fosse um jogador que todo mundo gostaria. E trabalhando em times inferiores na Argentina, por exemplo, eu trouxe aqui o histórico do Verratti. Se você for buscar aqui o Verratti, você vai dizer que times é que ele estava jogando que eram importantes? Quase ninguém. Ia trazer um jogador desse quilate para o Corinthians. Por quê? Porque tinha um histórico ruim.